Camareira humilde, escondeu a verdade por 2 anos, até o CEO voltar e ouvir choro no quarto. O que aconteceu depois vai te deixar sem palavras. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Uma chuva forte caía sobre São Paulo, castigando o asfalto e fazendo as luzes da cidade parecerem borrões distantes e coloridos. Para a maioria das pessoas, era uma noite para ficar em casa, protegido e aquecido. Para Isis Ferreira, era o final de um longo turno no Hotel Imperial Garden. Ela passava o esfregão pelo corredor do 15º andar, sentindo um cansaço familiar nos músculos das costas. Sua rotina era marcada pelo cheiro de produtos de limpeza e pelo silêncio dos corredores vazios. O telefone de serviço que carregava no bolso do uniforme vibrou. Era Célia, sua supervisora, com a voz sempre um pouco apressada, mas desta vez com um tom de preocupação. Isis, preciso que você suba ao 17º andar. O hóspede do quarto 1708 ligou para a recepção, mas a chamada foi muito estranha. A atendente disse que ele parecia bastante abalado. Célia fez uma pausa. O nome dele é Sr. Park. É um hóspede muito importante, então, por favor, tenha o máximo de cuidado e discrição. Pode deixar, Célia. Estou a caminho, respondeu Isis, com sua calma habitual. Ela guardou seu material de trabalho no depósito e se dirigiu ao elevador de serviço. O 17º andar era outro universo. Ali ficava a suíte presidencial, um lugar de um luxo que Isis só via no trabalho. O carpete era tão espesso que abafava completamente o som de seus passos, e o ar parecia ter um perfume diferente, mais suave. Quando chegou à porta do quarto 1708, uma placa de madeira escura e imponente, ela parou por um instante. O som da tempestade lá fora era mais forte ali em cima, um barulho constante e profundo. Isis ajeitou a gola de seu uniforme e bateu na porta 2 vezes, de leve. "Serviço de quarto", disse ela, com a voz clara e profissional. Nenhuma resposta, apenas o som da chuva contra a janela. Ela contou até 30, como era a regra, e bateu de novo, com um pouco mais de firmeza. "Senhor, com licença, sou da governança." De repente, um som de vidro se quebrando veio de dentro do quarto. O coração de Isis deu um salto. Aquilo não era normal. Seguindo o protocolo para possíveis emergências, ela pegou seu cartão mestre, destrancou a porta e a abriu com muita cautela. "Sr. Park, meu nome é Isis da governança. O senhor está precisando de ajuda?" O quarto estava quase todo escuro. A única iluminação vinha dos relâmpagos que por segundos cortavam o céu e revelavam a sala em flashes de luz. Havia uma grande desordem. Uma garrafa de uísque cara estava caída numa mesa de centro, e ao lado dela, no tapete, os cacos de um copo quebrado brilhavam. Perto da enorme janela de vidro, um homem estava de pé, de costas para ela, olhando a cidade debaixo d'água. Ele era alto e vestia um terno de corte elegante que agora estava amassado. Ele não se moveu, nem pareceu notar que ela havia entrado. Continuava imóvel, como uma estátua, observando a tempestade. Havia uma tristeza tão grande no ambiente que era quase possível tocá-la. Isis entrou e fechou a porta suavemente atrás de si. "Senhor, com licença", ela repetiu, com a voz ainda mais baixa. "O senhor se feriu?" Ele finalmente se virou. O rosto dele era bonito, mas estava marcado por uma dor profunda. Os olhos escuros estavam inchados e vermelhos, e sua expressão era de alguém que tinha acabado de perder o chão. Ele não parecia um hóspede importante e poderoso. Parecia apenas um homem arrasado. "Eu não chamei ninguém", ele falou. Sua voz era rouca, pesada pelo álcool e por um sofrimento visível. "Eu sei, senhor, mas ouvi o barulho e fiquei preocupada." Isis não esperou permissão. Seu instinto de cuidar foi mais forte. Ela encontrou um pequeno kit de limpeza no aparador da suíte, pegou a pazinha e a escova
e começou a recolher os cacos de vidro do tapete com gestos práticos e silenciosos. Ela evitou olhá-lo, dando-lhe espaço para se recompor. O homem a observava com uma expressão de surpresa. Todas as pessoas que o cercavam sempre queriam alguma coisa. Aquela mulher simples, porém, estava apenas limpando o chão para que ele não se cortasse. Sem perguntas, sem olhares curiosos. "Por que está fazendo isso?" ele perguntou, e sua voz já não era tão ríspida. Isis terminou de juntar o último caco e se levantou. "Para que o senhor não se machuque ainda mais", respondeu ela, com uma simplicidade que o atingiu em cheio. "O senhor gostaria de um copo de água? Ou talvez um chá? Posso pedir um chá de camomila, ajuda a acalmar os nervos?" Ele deu uma risada curta e sem alegria. "Acalmar? Você não sabe de nada." Ele parou, passando a mão pelo cabelo escuro e desalinhado. "Nada pode consertar isso." Isis sentiu a imensidão da dor dele. Não precisava saber da história para reconhecer um coração ferido. Deixou a pá de lado e deu um passo na direção dele. "Eu não preciso saber, senhor. Só sei que ninguém deveria ter que enfrentar a dor sozinho." Ela o olhou nos olhos, e seu olhar era de pura e honesta compaixão. "Se não quiser o chá, tudo bem, mas por favor, me deixe trazer um pouco de água." Hun ficou quieto, apenas olhando para ela. Para aquela camareira desconhecida, que naquela noite terrível foi a única pessoa que o olhou e o viu como apenas um homem. Hun continuou a olhá-la por um longo instante, como se tentasse entender a simplicidade do gesto dela. A oferta de um copo de água, feita com tanta sinceridade, foi a única coisa que conseguiu atravessar a névoa de dor e raiva que o envolvia. Lentamente, ele concordou, um movimento quase imperceptível da cabeça. Isis se moveu com uma calma que contrastava com a desordem da suíte. Ela foi até o frigobar, pegou uma garrafa de água mineral gelada e um copo limpo. Seus gestos eram eficientes e discretos. Ela não fez barulho, não demonstrou pressa. Apenas encheu o copo e o estendeu para ele. Ele pegou o copo e seus dedos tocaram os dela por uma fração de segundo. Foi um toque frio, quase sem vida. Hun bebeu a água em grandes goles, como se estivesse com sede há dias. Quando terminou, colocou o copo vazio na mesa de centro. O som do vidro no mármore foi o único ruído no quarto, além da chuva incessante. Ele finalmente se sentou, ou melhor, desabou em um dos sofás caros. Apoiou os cotovelos nos joelhos e enterrou o rosto nas mãos. Seus ombros largos tremeram levemente. Isis permaneceu de pé, a uma distância respeitosa, sem saber se deveria ir embora ou ficar. Sair parecia cruel. Ficar parecia uma invasão. "Você acredita em lealdade?" ele perguntou de repente, a voz abafada pelas mãos. Ele não levantou a cabeça para olhá-la. A pergunta a pegou de surpresa. Isis pensou por um momento antes de responder. "Eu acredito, senhor. Acredito que é uma das coisas mais importantes que podemos oferecer a alguém." Ele soltou um som que era quase uma risada, mas sem nenhuma alegria. Eu também acreditava. Ele finalmente levantou o rosto e a dor em seus olhos era devastadora. "Dediquei minha vida inteira a 2 pessoas. Construí tudo o que tenho pensando nelas. Cada vitória, cada sacrifício, era por elas." Isis continuou em silêncio, sentindo que aquele homem precisava, mais do que tudo, de alguém que o ouvisse. Ele não estava falando com a camareira do hotel, mas sim com o vazio, com as paredes, com a tempestade lá fora. E ela estava ali para escutar. "Minha esposa, Valéria." Ele disse o nome como se fosse veneno. "E meu primo, Eduardo." Ele não era só meu primo, era meu melhor amigo, meu sócio, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, além dela. Ele olhou para o nada, seus olhos vendo cenas que Isis não podia imaginar. Hoje à noite eu descobri que os 2, eles estavam juntos, nas minhas costas, na minha casa, na minha vida. Cada palavra saía com dificuldade, carregada de um peso imenso. A verdade, dita em voz alta,
parecia tornar tudo ainda mais real, mais sórdido. O homem poderoso, o hóspede importante da suíte presidencial, não existia mais. Em seu lugar havia apenas um marido traído, um homem que teve seu mundo destruído pelas duas pessoas que ele mais amava. Isis sentiu um aperto no peito. Não era pena, era empatia. Ela sabia o que era sentir a dor da decepção, mesmo que em uma escala muito menor. Eu sinto muito, ela disse, e sua voz era um sussurro suave. Ninguém deveria passar por isso. Sente muito? Ele repetiu, olhando para ela com uma intensidade que a fez recuar um passo. Por quê? Você nem me conhece. Para você, eu sou só mais um hóspede rico com problemas. Pode ir embora. Já fez o seu trabalho. Aquelas palavras eram uma defesa, uma tentativa de afastá-la antes que ela visse o quão quebrado ele realmente estava. Mas Isis não se moveu. É verdade, eu não o conheço, Sr. Park. Ela admitiu com honestidade. Mas eu conheço a dor. E não estou aqui apenas porque é o meu trabalho. Estou aqui porque o senhor não parece bem, e minha avó sempre me ensinou que não se vira as costas para alguém que está sofrendo. A menção à sua avó, a simplicidade de sua declaração, pareceu quebrar outra camada da armadura dele. Ele a encarou, vendo não uma funcionária do hotel, mas uma mulher com uma força tranquila e uma bondade inesperada. Ela não tinha interesses escondidos. Não queria seu dinheiro, não o julgava por sua fraqueza. Ela simplesmente estava ali, oferecendo uma dignidade que ele sentia ter perdido. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. A raiva começava a dar lugar a um cansaço profundo, uma exaustão que vinha da alma. Naquele quarto luxuoso, em meio à tempestade de sua vida, ele encontrou um porto seguro improvável, uma mulher comum que o olhava sem interesse e o escutava sem julgamento. O silêncio que se instalou no quarto era diferente agora. Não era mais um silêncio de tensão ou raiva, mas de um cansaço profundo que parecia ter esgotado todas as emoções de Hun. Ele baixou os olhos para as próprias mãos, como se as visse pela primeira vez. A menção de Isis à sua avó e sua recusa em ir embora o deixaram sem palavras, sem defesas. Não vá ainda, ele pediu em voz baixa, quase um sussurro. Por favor. Isis concordou com um leve aceno de cabeça. Eu não vou, respondeu ela com a mesma suavidade. Vou preparar aquele chá para o senhor. Desta vez, ele não protestou. Enquanto ela se movia pela suíte, ligando a chaleira elétrica sofisticada e procurando por sachês de chá na pequena copa do quarto, Hun a observava. Cada gesto dela era simples e cheio de propósito. Ela arrumou os cacos de vidro que tinha limpado, encontrou 2 xícaras e preparou o chá de camomila como se estivesse em sua própria cozinha. Havia uma paz em seus movimentos que o acalmava de uma forma que o uísque caro não conseguiu. Ela voltou com as 2 xícaras fumegantes em um pequeno pires, colocando uma na mesa de centro, em frente a ele. Hesitou por um segundo, e então se sentou na poltrona próxima, não no sofá ao lado dele, mas perto o suficiente para que não precisassem levantar a voz para conversar. Obrigado, disse ele, segurando a xícara quente com as 2 mãos, como se buscasse aquecer algo dentro de si. Não há de quê, ela respondeu, soprando seu próprio chá. Eles ficaram quietos por alguns minutos, apenas bebendo o chá enquanto a tempestade continuava a rugir do lado de fora, um lembrete do caos que ele sentia por dentro. Qual é o seu nome? Ele perguntou finalmente. Isis. Isis. Ele repetiu, a palavra soando estranha em sua boca. Você mencionou sua avó. Você mora com ela? Isis ficou um pouco surpresa com o interesse dele, mas respondeu com naturalidade. Sim, moramos eu e ela. Dona Undina. Ela me criou. É uma mulher forte. Ela parece ser, disse Hun, pelo que você falou dela. Ela sempre diz que a vida nos testa, mas que nenhuma tempestade dura para sempre. Uma hora a chuva para e o sol volta para aparecer, mesmo que demore.
As palavras saíram de forma simples, sem a intenção de ser um grande conselho, apenas uma verdade que ela carregava consigo. Hung olhou para ela, para o seu rosto sereno e seus olhos que não demonstravam pena, apenas uma compreensão silenciosa. Ele se sentia um idiota, um homem de negócios implacável, que negociava milhões, desmoronando na frente de uma funcionária de hotel por causa de uma traição. Eu me sinto um tolo, ele confessou, a voz embargada. Toda a minha vida, tudo o que construí, parece uma piada de mau gosto. Sentir dor não é tolice, Sr. Park, disse Isis com firmeza. É o que nos torna humanos. Tolice é fingir que não dói. As palavras dela, mais uma vez, o atingiram de forma inesperada. Valéria sempre o acusava de ser frio, de não ter sentimentos. Eduardo sempre se aproveitou de sua confiança. E ali estava Isis, uma completa estranha, validando sua dor de uma forma que ninguém nunca tinha feito. Ele colocou a xícara e a olhou de um jeito diferente. A distância entre o hóspede rico e a camareira já não existia. Eram apenas um homem e uma mulher, duas almas em uma noite de tempestade. A vulnerabilidade dele era um convite, e a compaixão dela era a resposta. Lentamente, ele se levantou do sofá e se sentou na beirada da poltrona em frente a dela, ficando mais perto. Seus joelhos quase se tocavam. Ele estendeu a mão e, com uma delicadeza que surpreendeu a si mesmo, tocou o rosto dela. Isis não se afastou. Fechou os olhos por um segundo, aceitando o gesto. Não havia mais nada a ser dito. A conexão entre eles era profunda, forjada na dor dele e na empatia dela. Quando ele se inclinou e a beijou, foi um gesto de pura necessidade. Não era um beijo de paixão avassaladora, mas de busca por consolo, por um calor humano que pudesse afastar o frio da solidão e da traição. Isis respondeu com a mesma entrega silenciosa, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele. Naquele quarto, isolados do mundo pela tempestade, dois mundos opostos colidiram. Ele a guiou até a cama, e o que aconteceu em seguida não foi sobre status ou dinheiro. Foi sobre encontrar refúgio um no outro, um ato desesperado e terno de encontrar vida no meio da destruição. Isis acordou com a luz do sol, entrando suavemente pelas frestas da cortina. Por um momento, ela não soube onde estava. O lençol de algodão egípcio era macio demais. O silêncio, profundo demais. Então, as memórias da noite anterior voltaram. A tempestade, a confissão dele, o toque de suas mãos, o calor de seu corpo junto ao dela. Um leve sorriso se formou em seus lábios antes mesmo de ela abrir os olhos completamente. Ela se virou, esperando encontrá-lo ali, adormecido, mas o lado dele da cama estava vazio e frio. Isis se sentou, o coração começando a bater um pouco mais rápido. Sr. Park, ela chamou em voz baixa, mas o quarto permaneceu em silêncio. A chuva havia parado e a cidade despertava lá fora, indiferente. Ela se levantou e olhou ao redor. O terno caro dele não estava mais jogado na poltrona. Seus sapatos não estavam perto da porta. A garrafa de uísque e os copos de chá haviam sido removidos. A suíte estava quase perfeitamente arrumada, como se a noite anterior, com toda a sua carga de dor e conexão, nunca tivesse acontecido. Não havia um bilhete, nenhum número de telefone, nenhuma palavra. Ele tinha simplesmente desaparecido. Uma sensação de vazio começou a se instalar no peito de Isis. Ela não era ingênua. O que ela esperava? Que um homem como ele, rico e de um mundo tão distante do seu, fosse ficar. Mesmo assim, a forma como ele partiu, sem um único adeus, doeu. Doeu profundamente. Com um suspiro, ela juntou suas próprias roupas e se vestiu em silêncio. Por puro hábito profissional, esticou o edredom da cama, alisando as dobras. Era uma forma de colocar ordem no caos que começava a se formar dentro dela.
Deixou o quarto 1708 sem olhar para trás, fechando a porta para aquele breve capítulo de sua vida. Nos dias que se seguiram, Isis tentou, discretamente, obter alguma informação. Perguntou na recepção quando o Sr. Park faria o check-out, mas foi informada de que ele já havia partido nas primeiras horas da manhã. Qualquer outra pergunta foi recebida com um sorriso polido e uma lembrança firme sobre a política de privacidade do hotel. Para o Imperial Garden, ele era um nome em uma lista de hóspedes importantes. Para Isis, ele era um fantasma com um rosto triste e olhos gentis. As semanas passaram e a rotina de Isis voltou ao normal. O trabalho, o cuidado com a avó, as conversas com a amiga Lívia. Ela tentou empurrar a memória daquela noite para um canto escuro de sua mente, mas a lembrança persistia, até que algo mudou em seu corpo. Um cansaço que não passava, não importava quantas horas ela dormisse. E depois, os enjoos matinais. No começo, ela culpou o estresse, mas quando o mal-estar se tornou uma constante, um medo gelado começou a crescer dentro dela. Com as mãos trêmulas, ela fez um teste de farmácia no pequeno banheiro de seu apartamento. Esperou os 3 minutos que pareceram uma eternidade, e então lá estavam, 2 linhas cor-de-rosa, inconfundíveis. Naquela noite, sentada à pequena mesa da cozinha, ela contou tudo para sua avó, Dona Undina, e para Lívia, que tinha passado para uma visita. As lágrimas que ela segurou por semanas finalmente vieram, silenciosas e pesadas. Eu não sei o que fazer, vó, sussurrou Isis, olhando para as 2 mulheres de sua vida. Eu estou sozinha nisso. Eu nem sei como encontrá-lo. Eu só sei o sobrenome dele. Lívia, sempre prática e protetora, segurou sua mão. Um homem que some dessa maneira não merece você, amiga. Ele não merece saber, mas este bebê, ela olhou para a barriga ainda lisa de Isis. Este bebê não tem culpa de nada, e nós já o amamos. Dona Undina, que ouvia tudo em silêncio, com seus olhos cheios de uma sabedoria de uma vida inteira, se levantou, contornou a mesa e abraçou a neta por trás, apoiando o queixo no topo da cabeça dela. Medo faz parte, minha filha, disse a avó, a voz firme e suave ao mesmo tempo. Mas você não está sozinha, nunca esteve e nunca estará. Trazer uma vida ao mundo é o ato de maior coragem que existe. Nós vamos criar esta criança juntas, com todo o amor que temos aqui, nesta casa. As palavras de sua avó foram como um bálsamo, o apoio de Lívia como uma rocha. Naquele momento, rodeada por aquele amor incondicional, Isis tomou sua decisão. Ela não precisava dele. Ela não precisava de um homem que havia como um segredo a ser deixado para trás. Ela colocou a mão sobre o próprio ventre, um gesto de promessa. Ela teria aquele bebê. Iria criá-lo com dignidade, com força e com todo o amor que transbordava de sua pequena e valente família. Os meses seguintes se transformaram em uma nova rotina para Isis. Sua barriga crescia sob o uniforme bem passado, um segredo que logo se tornou impossível de esconder. Sua supervisora, Célia, uma mulher observadora e de bom coração, nunca fez perguntas diretas. Apenas garantia que Isis fizesse os serviços mais leves e a proibia de carregar peso. Era uma gentileza silenciosa que Isis agradecia todos os dias. Em casa, o amor de Dona Undina e Lívia a envolvia. Undina tricotava sapatinhos e mantas com uma dedicação incansável, enquanto Lívia aparecia com desejos de grávida e revistas de bebê, trazendo leveza e risadas para os dias mais cansativos. Quando Aurora nasceu, em uma manhã ensolarada de primavera, toda a dor do parto desapareceu no instante em que Isis segurou aquele pequeno corpo frágil em seus braços. Olhou para o rostinho enrugado, os tufos de cabelo escuro e os olhos que, por um segundo, pareceram curiosos.
Naquele momento, ela sentiu um amor tão vasto e poderoso que preencheu todos os espaços vazios de seu coração. Ela não estava mais sozinha. Ela era mãe. Os primeiros anos foram uma mistura de exaustão e felicidade pura. Havia noites em que Isis mal dormia, embalando uma Aurora com cólica e se perguntando como conseguiria trabalhar no dia seguinte. Nessas madrugadas, Dona Undina aparecia na porta do quarto com um copo de leite morno. "Você precisa descansar um pouco, minha filha. Deixa que eu fico com ela agora", dizia a avó, pegando a bisneta no colo com a prática de quem já fez aquilo muitas vezes. "Obrigada, avó. Eu não sei o que faria sem a senhora", respondia Isis com os olhos pesados de sono e gratidão. Enquanto isso, do outro lado do mundo, em uma casa minimalista de frente para o mar cinzento da Coreia do Sul, Hoon Park vivia seus próprios dias de silêncio. Ele havia se afastado de tudo. Deixou a presidência do grupo Park Innovation nas mãos de conselheiros de confiança e se isolou. Passava os dias lendo, caminhando pela praia e tentando juntar os pedaços de si mesmo. A traição de Valéria e Eduardo o havia quebrado de uma forma que ele não sabia ser possível. Ele estava aprendendo a viver sem a armadura de CEO, a ser apenas Hoon, mas em noites silenciosas, a memória de uma camareira com olhos gentis e palavras de fé voltava. Ele se lembrava do nome dela, Isis. A lembrança era um ponto de calor em meio ao seu exílio gelado, mas também uma fonte de vergonha. Ele fugiu, não apenas de sua dor, mas dela também. Em São Paulo, a vida continuava. Aurora deu seus primeiros passos se segurando nas pernas da bisavó. Sua primeira palavra foi mamã, dita em um final de tarde quando Isis chegou do trabalho cansada e a menina correu desajeitadamente em sua direção. Cada pequena conquista era uma festa. O apartamento era simples, os brinquedos, muitas vezes de segunda mão, comprados por Lívia em brechós, mas o amor era abundante. Quando colegas de trabalho, com uma curiosidade inevitável, perguntavam sobre o pai de Aurora, Isis tinha uma resposta pronta, dita com uma calma que não convidava a mais perguntas. "Ele não pôde ficar", ela dizia, "mas deixou o maior presente que eu poderia imaginar." E então mudava de assunto, falando sobre alguma graça que a filha tinha feito. Com quase 2 anos, Aurora era uma menina esperta e feliz. Tinha os olhos escuros e expressivos de Hoon, algo que Isis notava com um aperto suave no coração. Ela era a luz da casa, a alegria de Dona Undina e o xodó da tia Lívia. Do outro lado do mundo, Hoon também estava mudando. Depois de um longo período de reabilitação emocional, com a ajuda de um terapeuta, ele começava a se sentir pronto para encarar o mundo novamente. Ele havia entendido que fugir não apagava o passado. A dor da traição ainda existia, mas já não o definia. Havia, no entanto, uma outra pendência, uma noite em São Paulo, que ele nunca conseguiu esquecer completamente. Ele não sabia o porquê, mas sentia que precisava fechar aquele círculo. Numa noite qualquer, Isis colocava a Aurora na cama. A menina já estava quase dormindo, abraçada a um ursinho de pelúcia. "Dorme bem, meu amor", sussurrou Isis, beijando a testa da filha. Aurora sorriu, sonolenta. Isis a observou por um instante, o coração cheio de paz. Sua vida era difícil, seu trabalho era cansativo. Mas olhando para a filha, ela tinha a certeza de que tinha tudo o que precisava. Ela não fazia ideia de que a milhares de quilômetros de distância, um homem estava comprando uma passagem de avião de volta para São Paulo, sem saber exatamente o que procurava, mas sentindo que precisava retornar ao lugar onde sua queda havia começado. 2 anos, 730 dias. Hoon Park sentiu o peso de cada um deles ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos. São Paulo o recebeu com o mesmo ar úmido e o mesmo céu cinzento que ele havia deixado para trás. Mas o homem que pisava em solo brasileiro agora era outro. Ele não estava mais fugindo.
Estava mais velho, mais quieto e carregava as cicatrizes de sua reconstrução. O motivo oficial de sua volta era um congresso internacional de tecnologia, uma forma de reassumir lentamente seu lugar no mundo dos negócios. Mas no fundo, ele sabia que era uma peregrinação pessoal. Precisava encarar o lugar onde sua antiga vida havia terminado. O táxi parou em frente ao Hotel Imperial Garden. A fachada imponente era a mesma, mas a sensação de Hun ao entrar no saguão foi completamente diferente. Da última vez, ele entrou cego pela dor e pela raiva. Agora, ele via tudo com uma clareza desconfortável. O brilho do mármore, o som suave de um piano vindo do bar, os funcionários com seus sorrisos profissionais. Ele se dirigiu ao balcão de credenciamento do Congresso, um homem de negócios calmo e controlado. Bom dia, Hun Park, para o Congresso de Inovação, disse ele à recepcionista. Só um momento, Sr. Park. A moça digitou algo no computador. Sim, aqui está, sua credencial e a chave da sua suíte. A organização do evento cuidou de todos os detalhes para os palestrantes. Ela lhe entregou um envelope. Tenha uma ótima estadia. Obrigado. Hun pegou o envelope e se afastou. Apenas quando estava perto do elevador, ele o abriu e tirou o cartão magnético. E então ele parou. Congelou no meio do saguão. No pequeno envelope de papel cartão, um número estava impresso em dourado. 1708. Por um instante, ele pensou que era um engano, uma coincidência cruel demais para ser verdade. O mesmo andar, o mesmo quarto. Seu primeiro impulso foi voltar ao balcão e pedir para trocar, para ficar em qualquer outro lugar naquele hotel imenso. Mas ele se conteve. Talvez fosse isso. Talvez ele precisasse voltar exatamente ao ponto de partida para poder finalmente seguir em frente. Com uma respiração profunda, ele entrou no elevador. Enquanto Hun subia no 12º andar, Isis empurrava seu carrinho de limpeza. Seu dia estava mais corrido que o normal por causa do congresso. Isis, preciso que você dê uma atenção especial às suítes do 17º hoje. Os palestrantes principais estão todos lá, disse Célia, passando por ela com uma prancheta nas mãos. Pode deixar, Célia. Assim que eu terminar aqui, eu subo, respondeu Isis, sem dar muita importância. Era apenas mais um dia de trabalho, mais um andar para limpar. Ela só pensava em terminar seu turno para buscar a Aurora na casa de uma vizinha, já que Dona Undina tinha uma consulta médica naquela tarde. O elevador de Hun se abriu no corredor silencioso e luxuoso. Cada passo em direção à porta do quarto 1708 era pesado. Ele inseriu o cartão e a luz verde piscou. Empurrou a porta e entrou. O quarto estava impecável, banhado pela luz do sol da tarde. Cheirava a limpeza e a flores frescas. Mas, para Hun, as memórias daquela noite de tempestade estavam em toda parte. Ele via a si mesmo, de costas para a porta, olhando a chuva. Via a garrafa de uísque, o vidro quebrado, e via Isis, com seus olhos calmos e sua voz suave, oferecendo um chá. Uma melancolia profunda o atingiu. Ele nunca soube o que aconteceu com ela. Em sua fuga egoísta, ele simplesmente a apagou, tratando-a como parte do pesadelo que queria esquecer. Um arrependimento que ele havia ignorado por 2 anos se apresentou com força total. A suíte parecia sufocante. As memórias eram pesadas demais. Ele precisava de algo para quebrar aquela sensação. Um café. Sim, um café forte o ajudaria a se concentrar no congresso e a esquecer o passado. Pegou o telefone do quarto e ligou para a governança. Boa tarde, eu gostaria de pedir um café, por favor. Quarto 1708. Na copa do andar, o telefone tocou. Foi Isis quem atendeu. Governança, boa tarde. Ela ouviu o pedido. Sim, senhor. Um café, levarei em alguns minutos. Ela preparou uma bandeja com uma pequena cafeteira de prensa francesa, uma xícara, açúcar e um biscoito fino,
como era o padrão para a suíte presidencial. Colocou tudo em seu carrinho e o empurrou pelo corredor que conhecia de cor. Parou em frente à porta de madeira escura. Ajeitou seu uniforme, um gesto automático, e bateu. Serviço de quarto, ela anunciou com sua voz clara e profissional. Dentro do quarto, Hun ouviu a batida e a voz. Por um milésimo de segundo, um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo familiar naquele tom. Ele balançou a cabeça, dispensando a ideia como um truque de sua mente sobrecarregada. Caminhou até a porta e a abriu. O tempo parou. Ali, parada em sua frente, estava ela, Isis. Com o mesmo uniforme, o mesmo olhar sereno, mas agora com uma surpresa tão profunda em seus olhos que espelhava a dele. Ele a encarava, incapaz de falar, de respirar. Ela o olhou e o mundo inteiro pareceu desaparecer. A bandeja em suas mãos tremeu levemente. Era ele, o homem da noite de tempestade, o fantasma que ela tentou esquecer. Estava ali, real, em sua frente, depois de 2 longos anos de silêncio. O corredor do 17º andar ficou em um silêncio absoluto. Para Hun e Isis, parados na porta do quarto 1708, era como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. A bandeja nas mãos dela tremeu, e o som suave da xícara batendo no pires foi o que quebrou o encanto. Isis, a voz de Hun saiu como um sussurro rouco. O som do seu nome, dito por ele depois de tanto tempo, foi o que a trouxe de volta à realidade. O choque deu lugar a uma onda de emoções confusas, raiva, mágoa e o instinto de se proteger. Seu profissionalismo foi a primeira defesa que encontrou. "Seu café, senhor", disse ela, a voz surpreendentemente firme, enquanto estendia a bandeja para ele, evitando seu olhar. Hun não pegou a bandeja. Em vez disso, deu um passo para o lado, abrindo espaço para que ela entrasse. "Por favor, entre. Nós precisamos conversar." "Eu estou em meu horário de trabalho, senhor. Preciso apenas deixar a bandeja." A recusa dela foi imediata, uma barreira que ela ergueu instintivamente. 5 minutos. Ele insistiu, a voz agora mais suplicante do que autoritária. "Por favor, Isis, eu lhe peço." Ela hesitou. O homem à sua frente parecia tão perdido quanto naquela noite de tempestade. Contra seu bom senso, ela entrou. Caminhou até a mesa de centro e colocou a bandeja com um cuidado exagerado. Quando se virou, ele havia fechado a porta. O som do clique a fez estremecer. Estavam novamente sozinhos naquele mesmo quarto. "Eu não sei o que dizer", ele começou, passando a mão pelo cabelo em um gesto de nervosismo que ela se lembrava bem. "Eu sei que eu sinto muito pela forma como eu parti. Fui um covarde. Eu estava quebrado e fugi de tudo, inclusive de você. Eu pensei em você muitas vezes nesses 2 anos. As palavras dele, que talvez devessem soar como um consolo, tiveram o efeito contrário. "Pensou?" ela repetiu, e uma risada curta e sem humor escapou de seus lábios. A raiva que ela guardou por 2 anos começou a vir à tona. "Você pensou em mim enquanto eu passava os dias seguintes tentando te encontrar? Enquanto eu era informada na recepção que o Sr. Park já tinha ido embora e que não podiam me dar nenhuma informação? Você pensou em mim enquanto eu passava mal de enjoo nos banheiros deste hotel, tentando esconder minha gravidez para não perder meu emprego?" Hun a olhava, o rosto pálido. A palavra gravidez ficou no ar entre eles, pesada e irreal. "Gravidez?" ele repetiu, a voz falhando. O que você quer dizer?" "Eu quero dizer que aquela noite não terminou para mim na manhã seguinte com seu desaparecimento", disse Isis, as lágrimas agora brotando em seus olhos, lágrimas de raiva e de uma dor muito antiga. "Ela teve consequências. Uma consequência que eu carreguei sozinha por 9 meses e que eu crio com todo o meu amor há quase 2 anos. Ele deu um passo em sua direção, os olhos arregalados em completo choque. "Não, você está dizendo que nós temos..." Ele não conseguia completar a frase. "Sim,
confirmou Isis com a voz embargada, mas firme. Nós temos uma filha. O nome dela é Aurora. A notícia o atingiu. Ele cambaleou para trás e se apoiou na poltrona, o rosto sem cor alguma. Uma filha. A palavra girava em sua mente. Uma menina. Aurora. Uma filha. Ele sussurrou para si mesmo. Então olhou para Isis, os olhos cheios de uma confusão desesperada. Por que você nunca me procurou? Por que não me contou? Procurar você? Ela questionou, a indignação dando força à sua voz. O homem que sumiu no meio da noite sem deixar um bilhete? O homem de quem eu só sabia o sobrenome? Como eu deveria te procurar, Hun? E para quê? Para ser humilhada? Para você me oferecer dinheiro e sumir de novo? Eu não precisei de você. Minha filha e eu ficamos muito bem sozinhas. Cada palavra dela era uma verdade que ele não podia negar. Ele havia sido um covarde. E sua covardia teve um preço que ele nem imaginava. Eu quero vê-la, ele disse. Isis, eu preciso vê-la. Não, ela respondeu categórica. Você não vai chegar depois de 2 anos e simplesmente exigir alguma coisa. Você não tem esse direito. Ela se aproximou dele, os olhos nos olhos, sem medo. Você quer conhecer sua filha? Ótimo, mas vai ser nos meus termos. Você vai ter que provar que não é mais o homem que foge quando as coisas ficam difíceis. Vai ter que respeitar a minha vida, o meu mundo e o mundo que eu criei para ela. Antes de ser pai, você vai ter que provar que é um homem de verdade. Com o recado dado, Isis se virou e caminhou em direção à porta. Ela a abriu e saiu, deixando Hun para trás, sozinho no meio da suíte, com a revelação de uma vida inteira caindo sobre seus ombros. Hun andava de um lado para o outro na suíte luxuosa, a mente a 1000 por hora. Uma filha. Ele tinha uma filha chamada Aurora. A realidade daquelas palavras ainda não havia se assentado por completo, mas um sentimento se sobrepôs a todos os outros. A culpa. E logo em seguida, uma necessidade avassaladora de agir, de consertar, de fazer alguma coisa. Em seu mundo, problemas eram resolvidos com lógica, estratégia e recursos. E o maior recurso que Hun possuía era dinheiro. Seu cérebro de CEO, treinado para identificar e solucionar ineficiências, entrou em ação. O problema: a mãe de sua filha trabalhava em um emprego exaustivo, limpando quartos de hotel. A solução parecia óbvia para ele. Ele precisava tirá-la daquela posição, precisava dar a ela uma vida mais fácil. Com uma determinação renovada, ele pegou o telefone e pediu para falar com o gerente-geral do hotel. 20 minutos depois, o Sr. Bastos, um homem de meia idade com um terno impecável, estava em sua suíte, visivelmente ansioso para agradar um hóspede tão importante. Sr. Park, em que posso servi-lo? Perguntou o gerente. Sr. Bastos, serei direto, começou Hun com seu tom de comando habitual. Fiquei muito impressionado com a dedicação e o profissionalismo de uma de suas funcionárias, uma camareira chamada Isis Ferreira. Gostaria de fazer uma doação anônima ao Fundo de Desenvolvimento de Funcionários do Hotel, com a condição de que a senhorita Ferreira seja promovida a um cargo administrativo. Na recepção, talvez. Algo com menos esforço físico e um salário melhor. O gerente ficou surpreso, mas se recompôs rapidamente. Uma doação generosa e um pedido simples de um homem poderoso? Não havia o que questionar. Claro, Sr. Park. Considere feito. A funcionária Isis é de fato muito competente. Ela merece o reconhecimento. Hun sentiu uma ponta de satisfação. Era o primeiro passo. Ele estava cuidando dela. Estava fazendo a coisa certa. No dia seguinte, Isis foi chamada à sala do Sr. Bastos. Sentiu um frio na barriga, imaginando que a conversa com o hóspede do dia anterior havia chegado aos ouvidos da gerência. Ao entrar, viu sua supervisora, Célia, ao lado do gerente. A expressão de ambas era estranha. Isis, sente-se, disse o Sr. Bastos. Tenho ótimas notícias.
Devido ao seu excelente trabalho ao longo desses anos e com o incentivo de um hóspede muito satisfeito que deseja permanecer anônimo, estamos te oferecendo uma promoção. Um cargo de assistente na recepção, com efeito imediato, salário maior, novos desafios. O ar saiu dos pulmões de Isis. Ela soube na hora. Um hóspede anônimo. Era ele. O sangue subiu ao seu rosto, uma onda de calor e humilhação. Ela olhou para Célia, que desviou o olhar, confirmando suas suspeitas. Eu agradeço a oferta, Sr. Bastos. Posso pensar a respeito? Ela conseguiu dizer. Ao sair da sala, o estrago já estava feito. Os olhares de suas colegas de corredor eram diferentes. Os sussurros começaram antes mesmo de ela chegar ao final do corredor. Em poucas horas, ela passou de uma colega respeitada a um caso de fofoca. A camareira que usou seus dons para conseguir uma promoção com um hóspede rico. O trabalho digno que ela construiu por anos foi manchado pela tentativa desajeitada dele de ajudar. Com uma fúria que ela nunca sentiu na vida, Isis marchou até o 17º andar. Bateu na porta do quarto 1708 com força, sem se importar com os protocolos. Rum abriu, um leve sorriso de expectativa no rosto. Isis. Ela entrou no quarto como um furacão, sem lhe dar chance de falar. O que você fez? Ela perguntou, a voz tremendo de raiva. Você tem alguma ideia do que você fez? Rum ficou confuso. Eu te promovi, eu só queria te ajudar, te dar uma vida melhor. Uma vida melhor? Ela gritou, as lágrimas de humilhação escorrendo pelo rosto. Você acabou de destruir a minha credibilidade profissional. Você me transformou em uma piada para todos com quem eu trabalho. Você acha que a minha vida é um negócio para você resolver com seu talão de cheques? Eu não sou um projeto de caridade, Rum. Eu sou uma mulher que trabalha duro e que se sustenta com dignidade. As palavras dela o atingiram com força. Ele a olhava, finalmente entendendo a dimensão de seu erro. Ele não a havia ajudado. Ele a havia insultado. Eu não preciso que você me salve, continuou ela, a voz agora mais baixa, mas ainda mais cortante. Eu precisei de você quando eu estava sozinha e com medo, com um bebê a caminho. Agora, o que eu preciso é de um pai para a minha filha, alguém que apareça, que participe, que se importe, não de um caixa eletrônico. Ele ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela estava certa, completamente certa. Ele havia agido como um CEO, não como um homem, não como um pai. Me desculpe, ele disse. A desculpa parecia carregar o peso de um entendimento verdadeiro. Você tem razão. Eu errei. Me desculpe, Isis. Depois que Isis saiu, Rum ficou parado no meio da suíte, as palavras dela voltando em sua mente. Eu não preciso de um salvador. Eu preciso de um pai para minha filha. Pela primeira vez em muito tempo, ele enxergou com clareza. Seu primeiro ato não foi de raiva ou de desespero, mas de humildade. Ele pegou o telefone e ligou novamente para o gerente do hotel. Desfez o arranjo da promoção, explicando que houve um grande mal-entendido de sua parte e pedindo desculpas por qualquer transtorno. Depois, enviou uma mensagem de texto simples para Isis, cujo número ele pedira a Célia sob o pretexto de um elogio profissional. Eu cancelei a promoção. Me desculpe novamente, quero tentar fazer do jeito certo. A resposta dela demorou, mas veio. Obrigada. No dia seguinte, Rum fez o check-out do Hotel Imperial Garden. Deixou para trás o luxo, o serviço de quarto e o homem que ele era. Com a ajuda de um assistente local, alugou um apartamento simples, mas limpo e arejado, a poucos quarteirões da casa de Isis. Era um lugar com móveis básicos e sem nenhuma ostentação. Ele trocou o mundo que conhecia pelo mundo dela. Seu próximo passo foi o mais difícil. Com o coração na mão, ele ligou para Isis. Gostaria de conhecer a Aurora, ele disse sem rodeios. Quando e onde você se sentir segura. Talvez em um parquinho. Eu só quero vê-la. Isis concordou.
com a voz cheia de cautela. Eles marcaram para o sábado à tarde, na pracinha do bairro, um lugar que ela conhecia bem. Quando Rum chegou, viu as duas de longe. Isis estava sentada em um banco e uma menininha de vestido amarelo corria pela grama. Seus cabelos escuros e lisos balançavam enquanto ela perseguia uma borboleta. O coração de Rum parou. Era sua filha. Ele se aproximou devagar, as mãos suando. "Oi", disse ele para Isis. Aurora parou de correr e olhou para o estranho, se escondendo atrás das pernas da mãe. "Filha, este é o Rum", disse Isis, com a voz suave. Rum se ajoelhou para ficar da altura dela, mas não se aproximou mais. "Oi, Aurora. Você tem um vestido muito bonito." A menina o olhou com seus olhos grandes e escuros, os olhos dele, e não disse nada. Isis não forçou a interação. Eles apenas ficaram ali, até que Aurora, perdendo o interesse no homem quieto, voltou a correr. Rum não tentou segui-la. Apenas ficou observando-a, o peito doendo com uma mistura de alegria e tristeza por todo o tempo que havia perdido. Aquele foi o primeiro de muitos passos. Rum começou a fazer parte da rotina delas, de forma lenta e gradual. Aparecia no final da tarde apenas para ficar por perto. Sentava-se no sofá da pequena sala enquanto Isis preparava o jantar e Dona Undina assistia à sua novela. Ele não tentava se impor. Ele observava. Aprendia que Aurora só comia brócolis se parecessem arvorezinhas. Descobriu que ela tinha medo do escuro e que só dormia com uma pequena luz acesa. Dona Undina, a princípio, o tratava com frieza. Seus olhos de avó protetora não perdiam um único movimento dele. Certa noite, enquanto Isis dava banho em Aurora, ela se sentou ao lado dele na sala. "Minha neta é uma mulher muito forte", ela disse sem rodeios. "Ela sofreu muito, mas nunca se queixou. Aquela menina ali dentro", ela apontou com a cabeça na direção do banheiro, "é o mundo dela. O nosso mundo." Ela o encarou. "O que um homem como você, que já foi embora uma vez, quer aqui de verdade?" Rum a olhou com uma sinceridade que não podia ser fingida. "Eu não tenho uma boa resposta para o porquê de eu ter ido embora, Dona Undina. Foi o maior erro da minha vida. Mas eu sei por que eu voltei. Eu voltei para ser o pai que a Aurora merece e para ser o homem que a Isis merecia ter conhecido desde o início. Eu sei que não posso apagar o passado. Só posso tentar construir um futuro diferente, se vocês me permitirem." Sua honestidade a desarmou. A partir daquele dia, a desconfiança de Dona Undina começou a se transformar em observação. Ela o via chegar todos os dias, sem falta. Via a paciência com que ele tentava brincar com Aurora, mesmo quando a menina o ignorava. Via o jeito como ele olhava para Isis, um olhar que misturava arrependimento, respeito e um carinho profundo. Numa noite de sexta-feira, encontraram-se todos na sala. Rum estava no chão, montando uma torre de blocos coloridos. Aurora, sentada à sua frente, esperava a torre ficar alta para derrubá-la com uma gargalhada gostosa. E Rum, em vez de se frustrar, ria junto com ela e começava a montar tudo de novo. Da porta da cozinha, Dona Undina observava a cena. Um sorriso genuíno, o primeiro que ela lhe dava, iluminou seu rosto. Ela trocou um olhar com Isis, que assistia a tudo com o coração mais leve. Em silêncio, as duas mulheres concordaram. Ele estava de fato tentando e estava conseguindo. Passaram-se mais 2 anos. 2 anos em que o apartamento modesto de Rum se tornou uma extensão da casa de Isis. 2 anos em que papai se tornou a palavra mais natural do vocabulário de Aurora, dita com um sorriso que sempre fazia o coração de Rum se aquecer. O homem que um dia comandou reuniões de milhões de dólares, agora se sentia um vitorioso ao conseguir fazer um aviãozinho com a colher para que sua filha comesse legumes. Ele não voltou para a presidência de sua empresa. Em vez disso, montou um pequeno escritório em seu apartamento, gerenciando seus investimentos de forma remota, para nunca mais perder um café da manhã
ou uma história antes de dormir. Numa tarde de sábado, enquanto Rum e Aurora brincavam no tapete da sala, Isis tomava um café com Lívia na padaria do bairro. Eu admito, eu estava errada sobre ele, disse Lívia, mexendo o açúcar em seu copo. No começo, eu queria te proteger daquele homem. Hoje, eu vejo o jeito como ele olha para você e para a Aurora. Quem diria, hein, amiga? O milionário misterioso que sumiu virou um paizão presente e dedicado. Isis sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Ele não é perfeito, Lívia. Nenhum de nós é. Mas ele aparece, todos os dias. É isso que importa. O que Isis não sabia era que Rum vinha planejando algo há semanas. Naquela noite, ele anunciou que queria levar todos para um jantar especial. Para celebrar a nossa família, ele disse. O local escolhido, no entanto, a deixou surpresa. O restaurante do Hotel Imperial Garden. Tem certeza, Rum? Aquele lugar, começou Isis, hesitante. Eu sei. Ele a interrompeu segurando sua mão. É por isso mesmo, precisamos criar uma nova memória lá, uma memória feliz. Confiando nele, ela concordou. Naquela noite, eles entraram no saguão do hotel. Isis, com um vestido simples e elegante, Rum, segurando a mão de uma Aurora falante de quase 4 anos. E logo atrás, Dona Undina e Lívia, que foram convidadas para a celebração. Quando chegaram ao centro do imenso saguão, Rum parou. Ele se virou para a família, o coração batendo forte. Na verdade, eu menti um pouco. Ele começou, a voz um pouco nervosa. Não viemos aqui apenas para jantar. Ele se ajoelhou no chão e pegou a Aurora no colo, que riu e passou os bracinhos ao redor de seu pescoço. De pé novamente, com a filha aninhada em seus braços, ele olhou para Isis. Algumas pessoas ao redor começaram a notar a cena e pararam para observar. Há 4 anos, neste exato lugar, disse Rum, a voz agora clara e ressoando pelo saguão. Eu era um homem que achava que tinha tudo, mas que, na verdade, não tinha absolutamente nada. Eu estava quebrado, perdido e sozinho. E naquela noite, o destino me fez conhecer a mulher mais forte, digna e compassiva que eu já encontrei. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele olhava para Isis. Isis Ferreira me salvou naquela noite sem pedir nada em troca. E eu, na minha covardia, a deixei para trás. Foi o maior erro da minha vida. Um erro que me deu o maior e mais inesperado presente. Esta menina linda que está nos meus braços. Ele beijou a bochecha de Aurora, que sorriu sem entender direito. Eu passei os últimos 2 anos tentando ser digno do amor de vocês, tentando ser o homem que vocês merecem. E hoje eu quero perguntar na frente de todo mundo, no lugar onde tudo começou, para que não reste nenhuma dúvida do meu compromisso. Com a Aurora ainda em um braço, ele tirou uma caixinha do bolso com a outra mão. Isis, você me ensinou o que é amor de verdade. Você e a Aurora não são um capítulo da minha vida. Vocês são o livro inteiro. Você aceita construir oficialmente esta família comigo? Casa comigo? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Isis. Ela olhou para a filha nos braços dele, para o amor nos olhos dele, para sua avó e sua amiga, que choravam de felicidade. Com a voz embargada, ela conseguiu dizer a única palavra que importava. Sim, sim, eu caso. Um aplauso suave começou entre os curiosos que assistiam. Rum colocou a Aurora no chão, que correu para abraçar as pernas da mãe, e colocou o anel simples e delicado no dedo de Isis. O casamento não foi no hotel, foi no salão de festas do bairro, algumas semanas depois. Uma cerimônia simples, com as pessoas que realmente importavam. A decoração foi feita por eles, com flores compradas na feira. A comida foi feita por um buffet local, mas a alegria era mais real e mais valiosa do que qualquer luxo. Ali, cercados por sua pequena e verdadeira rede de afeto, Rum, Isis e Aurora não eram mais personagens de uma história de dor e desencontros. Eles eram, finalmente e para sempre, uma família.
A vida, por vezes, nos deixa com a sensação de que algumas portas se fecharam para sempre. Olhamos para trás e vemos os erros que cometemos, as palavras que não dissemos, as chances que perdemos. Carregamos as cicatrizes das decepções e o peso dos recomeços solitários, acreditando que o tempo para um amor de verdade, aquele que é parceiro e presente, talvez já tenha passado. A história de Isis e Rum vem para nos lembrar de uma verdade profunda e consoladora. Nunca é tarde demais para o amor encontrar o caminho de volta, desde que ele esteja disposto a fazer o trabalho. Isis nos ensina sobre a força silenciosa da dignidade. Ela nos mostra que o valor de uma mulher não está em ser salva, mas em sua capacidade de construir uma vida inteira com as próprias mãos e com o coração. Ela não esperou por um príncipe. Ela se tornou a rainha de seu próprio mundo, um mundo regado a sacrifício, a valores e a um amor de mãe que é a força mais poderosa do universo. Rum, por sua vez, é a prova de que a redenção é possível. Ele nos mostra que um homem pode se quebrar e se reconstruir, e que a verdadeira força não está no dinheiro ou no poder, mas na humildade de reconhecer um erro e na coragem de dedicar cada dia para consertá-lo. Ele nos ensina que o amor não é um sentimento passageiro de uma noite de tempestade, mas uma decisão diária, a decisão de estar presente, de aprender a cuidar, de participar das pequenas coisas e de valorizar o que o dinheiro não pode comprar. E Aurora, o elo entre esses dois mundos, é a personificação da esperança. Ela é a prova de que mesmo das noites mais escuras e dos erros mais dolorosos, a luz de um novo amanhecer pode nascer. Esta não é uma história sobre um milionário que salva uma camareira. É uma história sobre uma mulher forte que ensina a um homem rico o verdadeiro significado da palavra valor. Para todas as mulheres que já sentiram o peso do mundo nos ombros, que já criaram filhos com a força de um exército de uma só pessoa, que já amaram e perderam e mesmo assim continuaram de pé, lembrem-se, a felicidade mais bonita, muitas vezes, não é aquela que começa como um conto de fadas, mas aquela que é reconstruída, tijolo por tijolo, com a argamassa da paciência, do perdão e da presença. O verdadeiro final feliz não é viver uma vida sem erros, mas ter a chance de corrigi-los e descobrir que o amor mais duradouro é aquele que não foge da tempestade, mas que aprende a dançar com você na chuva. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!